Jornal Grande Bahia entrevista Benedito Baluch, ele é o grão-mestre do GOSP. Né? É uma satisfação estar com o ilustre irmão aqui nesta manhã de sábado, em Vitória da Conquista, no Congresso Maçônico, promovido pela Corporação Maçônica da Bahia. Baluch, qual o significado deste momento para a maçonaria no Brasil? Perfeito. Nós temos dois grandes objetivos, meu querido Carlos Augusto. Primeiro, cumprimentar teu público, teus leitores, e depois dizer para a nossa sociedade o que é a maçonaria, né? A nossa sociedade tem que entender rapidamente que a maçonaria não é uma entidade secreta. A maçonaria não pode ser uma entidade secreta, uma entidade que tem domicílio próprio, que tem os seus registros nos cartórios de títulos e documentos, uma entidade aberta ao público, né? Não é uma entidade que é contra a pátria, muito pelo contrário, né? Tudo que nós fazemos nas nossas sessões, as nossas referências é o pavilhão nacional, todos os valores pátrios que nós temos, né? Nós não somos uma religião, mas não há uma sessão maçônica em que nós não nos pautamos pelo livro da lei, né? Seja ele a Bíblia, seja ele o Corão, seja a Torá, seja o livro dos Espíritos, né? Então nós fazemos as nossas sessões maçônicas sob a proteção de Deus, que para nós é chamado o grande arquiteto do universo. E dentre outras situações, dizem também a maçonaria é uma entidade política. Não, ela não é uma entidade política, né? Ela é uma entidade que eu diria que ela, em termos de política, ela não é partidária, né? Ela faz um trabalho de construção do nosso país, né? E a nossa grande preocupação qual é? É o bem-estar do povo e da humanidade, né? É o bem-estar das pessoas. A maçonaria vive para o trabalho filosófico de modo interno e vive também para o trabalho assistencial junto à sociedade, atendendo os mais necessitados e praticando o resgate da dignidade da pessoa humana. Bom, sobre esses pressupostos, encontramos aqui hoje em Vitória da Conquista, a convite do nosso grão-mestre Alexandre Monteiro, da Corporação Maçônica Baiana, discutindo exatamente a disrupção da maçonaria hoje do Brasil, né? Em particular a maçonaria da própria CMB e do Grande Oriente de São Paulo, que são parceiras, são chipófagas, né? São maçonarias que acreditam numa maçonaria renovada, uma maçonaria praticada sob os moldes do século XXI, né? Mas sob a referência também do século XVII, mas buscando a sua modernidade, resgatando a sua tradição e mostrando que a maçonaria ela tem muito a colaborar com o país, tem muito a colaborar com as pessoas, tem muito para colaborar com cada um dos seus membros, né? Muito bem. Eu queria que você traz dois pontos, uma modernidade e outra questão filosófica. Do ponto de vista filosófico, a maçonaria me parece, aí vai uma provocação minha, que ela traz uma perspectiva justamente para a sociedade individualizada do trabalho remoto, porque ela permite esse reencontro de pessoas que pensam e atuam de forma diversa na sociedade. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, a maçonaria é uma escola de líderes, né? E essa escola de líderes, ela está conectada ao século XXI, a partir dessas tecnologias de informação que hoje nós temos à nossa disposição. O nosso grande objetivo é usar toda essa rede colaborativa de informação de uma maneira muito responsável, né? Nós fomos todos acometidos por uma pandemia triste, né? Onde mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo, né? Em razão dessa Covid, o Brasil, infelizmente, seus 700 mil. Isso mudou um pouco a sociedade, né? A sociedade se retraiu, claro, por uma questão de precaução dessa pandemia. E nós começamos a trabalhar também dentro dos meios virtuais, né? E nesses meios virtuais com a mesma cartilha, levando a paz, a fraternidade, a esperança. E o mais importante de tudo, Carlos Augusto, dentro de um trabalho benemerente, filantrópico, sem qualquer fins lucrativos ou intenção de qualquer vantagem. Eu acho que esse é o propósito da maçonaria que eu gostaria que os seus leitores soubessem, para que nós possamos desmistificar a maçonaria. A maçonaria é uma casa aberta, né? Nossos templos estão aí como verdadeiras ouvidorias nos seus municípios,
e que esses líderes, quando estiverem atuando junto à sociedade, sejam respeitados, né? Porque quando você vê o maçom, você vai ver ali a ética, você vai ver ali a moralidade, você vai ver ali a envergadura de caráter dessas pessoas que formam a nossa instituição. Você fala um pouco da modernidade e é uma coisa muito importante isso, mas ao mesmo tempo a maçonaria ela traz em sua gênese e ela permanece com esse valor que são valores cristãos, né, que Cristo nos ensinou, que é da fraternidade e de sermos cooperativos, de estarmos sempre dispostos a nos irmanarmos efetivamente, ou seja, existe um sentimento de cooperação entre os membros da maçonaria e dos membros da maçonaria para a sociedade. Essa é uma perspectiva. Mas o que você trata desta modernidade? O que seria esse aspecto? Porque isso permanece, não é isso? Ou deixa a resposta. É claro que você vive numa sociedade maçônica fundada há mais de 300 anos, né, no Brasil. Então, não só no Brasil, como no mundo, mais de 400 anos, né? O que acontece? Você tem uma tradição. E, obviamente, quando você fala da modernidade, você tem que ter uma grande responsabilidade de manter a tradição da instituição, mas praticar os princípios da instituição de uma forma moderna, né? E como você disse, a maçonaria ela trabalha muito para a sociedade. Você pode ver aí em vários lugares que você for procurar, que além de um templo maçônico, tem uma atividade benemerente social. Nossas lojas hoje ocupam asilos, creches, orfanatos, casa da mãe solteira, fazem campanhas benemerentes de alimentação, escola, tudo que nós podemos fazer, nós fazemos para essa sociedade. No aspecto interno, o que é a maçonaria? É uma escola de conhecimento, onde ela não busca transformar o seu irmão, o seu associado, porque ninguém transforma ninguém, né? Mas ela busca trazer a luz da consciência coletiva para que todos nós juntos possamos fazer um trabalho interno para nós aqui, em termos de crescimento individual, e que isso repercuta junto à sociedade numa ação coletiva importante, para que nós possamos dizer para todos, né, que a maçonaria está aí como uma entidade ativa, participativa e próxima do povo. Né? Perfeito. Mas concluindo essa nossa entrevista, Baluch, eu não poderia deixar de abordar justamente esse momento que alguns orientes estão atravessando no Brasil. O Oriente de São Paulo, o Oriente da Bahia, enfim, e outros estados também. Eu gostaria que você nos desse uma panorâmica de como é que está essa moderna maçonaria que você atribuiu, que seriam essas entidades que estão surgindo a partir de outras entidades que já existiam, né, que boa parte delas foram fundadas a partir de membros, principalmente do Grande Oriente do Brasil, que é a mais antiga entidade maçônica, e que vem fundar esses novos orientes nos estados, que é a reunião das lojas, que são seus núcleos primários de organização da maçonaria. Os membros da maçonaria eles se reúnem em lojas, eles são associados às lojas e as lojas dos orientes estaduais. Então, me fale um pouco sobre isso, como é que está essa perspectiva e esta possibilidade da inter-relação também com a Europa, e vou falar aqui também com a América do Norte, que envolve México, Estados Unidos e Canadá, como do restante do mundo. Perfeito. É muito importante essa pergunta, porque nós precisamos analisar o seguinte: nós não somos contra absolutamente nenhuma das instituições maçônicas que existe no país. Sejam elas velhas, sejam elas antigas. Há uma diferença entre o velho e o antigo, né? Velho é aquilo que você joga fora, o antigo é aquilo que você valoriza, né? Como eu disse hoje na minha palestra, né, enquanto nós temos tantas causas sociais no mundo importantíssimas, né, como a pobreza, como a questão climática, como a corrupção, saúde pública, tudo, educação no mundo todo, né? Educação. Aonde você pode pegar essa grande instituição chamada maçonaria mundial e discutir esses problemas mundiais dentro de um foro para poder repercutir aquilo para toda a base maçônica no mundo inteiro. Você pega os líderes hoje do mundo, estão todo mundo de Israel, discutindo o que é reconhecimento e regularidade. Ou seja,
ou nós trazemos uma linguagem mais atualizada do século XXI para essa maçonaria, ou ela está fadada de sucesso. Hoje, o que acontece com essas entidades que não estão agregadas a esse pensamento arcaico? Essas entidades estão procurando uma disrupção, elas estão procurando uma forma de inovação, e essa forma de inovação é realmente a prática de uma maçonaria do século XXI. Uma maçonaria livre, uma maçonaria responsável, uma maçonaria que tem até a responsabilidade social. Uma maçonaria que parte de um grupo de pessoas absolutamente livres, inteligentes e que tem o compromisso para com a sua loja maçônica, para com o seu grande oriente e também para com a pátria e com a humanidade. Esse é o nosso papel, né? Então, esses grupos que são grupos maçônicos de alta responsabilidade, todos regulares, né? São grupos que buscam sair fora daquele caminho que você sabe que não vai levar absolutamente nada. Foi como eu falei agora aqui de Albert Einstein, né? Ele dizia que tolice é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então nós temos que mostrar que a maçonaria é uma força viva, é uma associação extraordinária que nós temos. É uma entidade que tem um compromisso maravilhoso, não só com a pátria, como com nós mesmos, né? Só que nós não podemos fazer uma prática de uma maçonaria real hoje, baseado em postulado de 300 anos atrás. Não nos parece que vai uma provocação para... Claro, fica à vontade, fica à vontade. Eu vou deixar a palavra final com o amigo, com o Lúcio Grão-Mestre. Não nos parece que é uma coisa bastante antimaçônica, uma vez que, a maçonaria, ela prima pela fraternidade e prima também pelo respeito à diversidade de pensamento. Uma vez as lojas sendo compostas por 7 mestres maçons, estando regular, estando formados, estando dentro... As constituições do passado? Nada. Nos reunimos de forma regular, mantemos todos os nossos princípios ritualísticos, iniciáticos, tudo isso de forma muito responsável. O que nós não queremos hoje? Nós não queremos hoje ser alijados da liberdade. Nós não queremos hoje sermos escravos da opressão. Nós não queremos hoje que o nosso limite de contribuição, de filosofia, de fraternidade, de liberdade, sejam subjugados ou colocados à prova de quem não convive conosco. Então essas entidades, elas não são entidades, vamos dizer assim, revoltadas. Não são entidades fora do contexto, muito pelo contrário. São entidades que pagaram um preço por essa liberdade. São entidades que você pode também verificar. Nós não temos tempo de ficar falando de pessoas, nós falamos de ideias, né? Então eu entendo que hoje a Corporação Maçônica Baiana, o Grande Oriente de São Paulo e outras que estão se formando juntamente conosco, nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não estamos aí preocupados com a competitividade aritmética de número de irmãos ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que nós queremos? Valorizar a maçonaria através das nossas ações, né? Porque o que é maçonaria? Maçonaria é mais ou menos como Estado, né? Você tem lá a União, você tem os estados e o município. Nós queremos uma maçonaria dentro do município, conhecendo as causas sociais e lutando por elas. Claro que respeitando o Estado e respeitando a União. Então nós não somos, assim, um grupo de pessoas que fazem uma maçonaria de cabeça. Eu tenho falado aqui da disrupção, sempre dizendo, não vamos esquecer de olhar o retrovisor do carro como referência, não como direção. A nossa direção é o futuro. Nós não podemos ter uma entidade extraordinária como nós temos, parada no tempo, praticando atos de 300 anos atrás. A nossa maçonaria ela tem que estar na rua, a nossa maçonaria tem que estar participando da sociedade, a nossa maçonaria tem que mostrar para que veio, a nossa maçonaria tem que ser um ombudsman da sociedade. Os nossos líderes, os nossos maçons que compõem o nosso corpo, têm que estar no seu segmento social, fazendo o trabalho dos nossos postulados maçônicos. Então, o que nós nos colocamos aqui, né? A questão das administrações, é um problema de administração, ninguém está contra a administração, mas vai respeitar o trabalho que eu estou fazendo aqui em Vitória da Conquista. Ninguém pode chegar aqui, de outro lugar, e falar assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui não está certo. Eu vou aqui fazer uma intervenção, não, peraí, eu tenho liberdade de fazer isso. A minha loja é livre, é soberana para fazer isso. O que nós estamos fazendo é exatamente isso, mostrando que nós temos a responsabilidade maçônica, social, que nós nos comprometemos com a nossa iniciação.
Prefeito Benedito Baluch, eu agradeço pela entrevista, nós do Jornal Grande Bahia, e lhe parabenizamos por essa palestra que você acabou de proferir, pela entrevista, agradecemos mais uma vez pela entrevista que você nos concedeu. Muito mais do que uma palestra, foram insights, né? Eu coloquei apenas insights para que todos... Fazer uma palestra mostra que você tem um poder um pouco maior do que os demais. Como é que você vai mostrar poder maior do que os demais numa sociedade de homens livres e iguais? E líderes, né? Eu sou mais um, sentado numa coluna do tempo. Tá bom?